estamos de volta, rumo à aprovação no concurso público. O bate-papo de agora, nós conhecemos um pouco sobre a biografia do advérbio, a história de vida de um advérbio. Vimos que, sobre o ponto de vista semântico, o advérbio é um modificador comunicando suas circunstâncias. Vimos também que ele modifica 3 classes gramaticais, ressignificando um texto: advérbio, verbo, um adjetivo, podendo esse modificar também toda uma oração inteira. Do ponto de vista morfológico, nós ratificamos a invariabilidade de um advérbio, classe gramatical invariável em gênero e número, e marcamos que ele pode sim sofrer flexão de grau, mas só pelo processo de derivação. Sintaticamente, nós vimos que essa classe gramatical só pode funcionar como um adjunto adverbial. Agora, vamos à identificação e particularidades sobre a mesma. Identificamos que um advérbio é um advérbio basicamente pela sua relação com os outros vocábulos, como verbo, adjetivo ou advérbio normalmente. Que tolo você é por ter acreditado nas palavras de uma pessoa nitidamente volúvel, que modificou o adjetivo tolo. Perceba que o vocábulo que está ligado ao adjetivo tolo. Que palavra modifica adjetivo? Isso só pode ser advérbio. Advérbio de intensidade equivalendo a quão. Cuidado com essas palavras. Meu aluno, prepare-se, porque vem problema. São os erros mais frequentes da identificação de um advérbio redigido de forma errada. Mas, nesse caso, são palavras que você jura que não são advérbios, mas são. Por favor, falem baixo, advérbio de modo baixo. Esta cerveja desce redondo, redondo, advérbio de modo. Olha o olho, ela o olhou sério. Ela o olhou sério. Esse sério é um advérbio de modo, foi o modo que ela olhou para alguém. Não transcreva errado o texto. Errado, advérbio de modo. Fácil é ver que ela não demonstra honestidade alguma. Esse fácil é advérbio de modo. Dessa vez você cortou rente o cabelo. Observe que esse rente é um advérbio de lugar. Beleza, meu aluno? Então, muita calma. São palavras que estão dialogando com aquelas classes necessárias: verbo, adjetivo ou um outro advérbio. Alguns adjetivos podem se tornar advérbios de modo. E aí, você sabia? Quando modificam verbos. É o que acontece nessas frases, inclusive podendo usar o sufixo mente depois de alguns desses advérbios. Redondamente, seriamente, erradamente, facilmente, para facilitar a visão de que se trata realmente de advérbios. Volte às frases e faça esse teste. Vai funcionar. Atenção! O numeral primeiro pode se tornar advérbio, segundo alguns gramáticos, como Sacone. Cheguei primeiro, cheguei primeiramente. Então, pode mesmo. Adjetivos adverbializados. Vamos parar e vamos pensar primeiro no processo. Cláudia, esse título induz a um processo. Qual? Adjetivos que se transformam em advérbios. Você está certo. Adjetivos que se tornaram advérbios por uma derivação chamada de imprópria, também chamada de conversão. Então, pode classe gramatical mudar
para uma outra classe gramatical? Pode, eu já falei, o contexto é soberano. Inclusive, existe um nome para essa derivação, é imprópria. E o adjetivo, quando muda e assume a classe de advérbio, ele foi o quê? Adverbializado. Vamos a uma questão. No contexto do seguinte trecho, extraído do 7º parágrafo do texto, analise a classe gramatical a que pertencem os termos grifados. Para saber quem grita gol mais alto e prolongado, observe que alto nasce para ser adjetivo, prolongado também, mas nesse contexto houve mudança. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado pertence àquela mesma classe, a classe lá de advérbio. Então, preste atenção, grita, grita alto, grita prolongado. Então, se modificou o verbo, advérbio é. Vamos buscar a alternativa que apresente também um advérbio. Letra A. Não suporto mais ver tantas tragédias, crimes, violências. Você prestou atenção? Tantas dialoga com tragédias. Tragédias é substantivo. Então, na letra A, não há advérbio na palavra tantas. B. Fala-se muito, mesmo com a bola rodando. Ah, agora ficou interessante. Essa pessoa ou essas pessoas não só falam, elas falam muito. Essa pessoa ou essas pessoas trazem na força do verbo falar uma intensidade. Letra C. Outra discussão chata. Olha aí, chata modificando o substantivo discussão. Então, na letra C, não há advérbio na palavra chata. E na letra D, muitas parecem iguais. Se parecem iguais, iguais está qualificando. Claro que o gabarito é B de bola. Note que alto e prolongado se referem ao verbo gritar. Logo, são advérbios, assim como muito, que também modifica um verbo. Não confunda adjetivo com advérbio, ok? Sobre advérbios terminados em mente, será que você ainda acredita que advérbio terminado em mente comunica sempre a circunstância de modo? Pois bem, se você é um desses, pode parar. Lá na prova, há muitas atividades, muitas questões cobrando isso do candidato por professores terem a certeza que há brasileiros decorando calmamente, seriamente, rapidamente, semestralmente, tudo modo. Não, não é bem assim. Os advérbios terminados em mente não comunicarão modo sempre. São derivados de adjetivos, sim, sempre, normalmente femininos, cujos acentos gráficos caem nesse processo, pois as sílabas tônicas mudam de posição com o acréscimo do sufixo. Calma é adjetivo, calmamente já virou advérbio. Rápido é adjetivo, rapidamente já virou advérbio. Então, rápido, você observou a sílaba tônica? É um proparoxítona, pois a tônica apareceu na antepenúltima sílaba. Rápido. Agora, rapidamente. Agora é um paroxítona. Houve o deslocamento da sílaba tônica. O acento cai. Proparoxítona, todas acentuadas. Mas acentuar paroxítona terminada em E é vacilo. Não pode, ok? Muito bem, Cláudia. Então, posso decorar que os advérbios terminados em mente, eles vêm de adjetivos? Sim, isso está valendo. Legal?
Posso decorar que ocorrerá sempre deslocamento da sílaba tônica? Sim, isso também está valendo, por causa do acréscimo do sufixo. Mas o que não está valendo é defender que esse mente comunicará sempre modo. Atenção! Nem todos os advérbios terminados em mente são de modo. Vamos verificar isso em exemplos. Primeiramente, pretendo falar de amor. Ordem, sequência, de acordo com Celso Cunha. Faço testes bimestralmente. Meu aluno, você vai ter coragem de falar que isso é modo? Não, Cláudia, isso é tempo. Claro, em 2 e 2 meses. Ele provavelmente não viajará. Decida, ele vai viajar ou não? Provavelmente. Dúvida, meu aluno. Tomei um suco estupidamente gelado. Ele não estava gelado? Não, estava muito gelado. Intensifiquei. Nada de modo. Certamente o Brasil será um país melhor. Certamente, está confiante, né, professora? Sim, certamente. Agora é afirmação. E todos terminando com o sufixo mente. Olha essa questão. Em todos os advérbios terminados em mente, retirados do texto, vê-se claramente a sua formação a partir de um feminino de adjetivo. Um adjetivo no feminino, exceto em uma alternativa. Vamos nós? Predominantemente, basicamente, negativamente, diariamente ou humanamente. Para acertar esta questão, retire o sufixo. Humanamente vem de humana. Diariamente vem de diária. Negativamente, de negativa. Basicamente, de básico. Predominantemente, de predomínio. Vem de predominante, na verdade. É um adjetivo uniforme, não há gênero para ele. E a letra A é o nosso gabarito. A frase abaixo em que o advérbio terminado com o sufixo mente não é advérbio de modo, mas sim tempo é. Prepare-se para essa segunda questão, ainda relacionada ao advérbio terminado em mente. Esta quebra o paradigma. Pare de pensar que todos os advérbios terminados em mente vão ser de circunstâncias de modo. Ela chegou rapidamente ao estacionamento. B. Os veículos estavam erradamente estacionados. Os funcionários trabalham conscientemente. Letra D. O automóvel funcionava eficientemente. E na letra E, os veículos estavam temporariamente parados. Qual circunstância é de tempo? Em qual alternativa há esse advérbio comunicando tempo? Claro que você ganhou essa questão. Marcou letra E, não foi? Temporariamente é por esse tempo aqui. Daqui a pouquinho vai sair. Muito bem, o advérbio absolutamente pode ser de intensidade, de afirmação ou de negação. Lembro-me de que, no primeiro bloco, já comuniquei isso a você. Cuidado com o advérbio que, redigido da mesma forma, comunica circunstâncias distintas. E essas circunstâncias distintas, não adianta você sair de casa com elas decoradas. É o contexto que vai definir, vai determinar qual circunstância você deverá interpretar. Estes dois últimos podem ser reforçados pelos advérbios sim e não. Afirmação e negação, esses dois podem receber o sim e o não. Estou absolutamente alegre hoje. Intensidade.
Vai à festa hoje? Absolutamente não. Odeio bagunça. Como eu posso retirar o não? Vai à festa hoje? Absolutamente sim. Adoro bagunça, mas eu posso retirar o sim. Legal? Repare que há no contexto já informações que sustentam ou a negação ou a afirmação. Odeio bagunça, adoro bagunça. Aparecendo vários advérbios terminados em mente na frase em questão, prefere-se que só o último represente esse sufixo na superfície textual. Como, professora? Se você está com uma série de advérbios terminados em mente, a boa estilística pede para você omitir o sufixo mente dos advérbios anteriores, deixando esse sufixo explícito só no último, que só o último receba o sufixo. No entanto, quando se quer dar ênfase à sentença, a repetição do sufixo não gera incorreção gramatical nem mudança de sentido. Professora, eu quero falar rapidamente, calmamente, furiosamente. Eu vou errar? Não, mas convenhamos, fica estranho. Tem de haver uma intenção, ênfase. O que você está objetivando? Marcar um território? Aí sim, é o exagero pela estilística, pela sua intenção. O Estado cresceu econômica, política e administrativamente. Não é de bom tom, na sua redação de concurso público, redigir: o Estado cresceu economicamente, politicamente e administrativamente. Mas, Cláudia, eu posso? Poder? Pode. Mas a minha leitura vai ser de ênfase. Está marcando um território. Preste atenção, meu aluno. Note que, apesar de os advérbios econômica e política aparentarem forma feminina, semelhante a adjetivos, não há variação de gênero. O sufixo está implícito. Lembre-se de que o sufixo mente forma advérbios derivados de adjetivos. Esses sim, normalmente, no feminino. Atenção! Quando, como, onde e porquê são, respectivamente, advérbios de interrogativos, de tempo, de modo, de lugar e de causa. Mas, Cláudia, sempre? Sempre não. Haverá necessidade daquelas características de um advérbio. Os três primeiros são chamados de advérbios relativos, quando exercem o papel de verdadeiros pronomes relativos. Não fique preocupado, vamos explicar passo a passo. Agora eu quero você fotografando, memorizando essas palavras que são camaleões. O quando pode sim ser um advérbio interrogativo. O como pode ser advérbio de modo. O onde pode ser um advérbio de lugar, assim como o porquê pode ser um advérbio de causa, mas para isso o contexto primeiro tem de autorizar. Aparecer nas orações interrogativas diretas ou indiretas. O que, professora? Vamos nós. Quando estudaremos? Olha lá, esse quando está advérbio, modificando o verbo estudar. Ninguém me respondeu como seria a festa. Você percebeu que a palavra como também modificou uma classe gramatical e essa classe faz com que o vocábulo transforme-se em advérbio? Aonde você quer ir? Nunca entendi por que ela viajou. O vocábulo como pode também ser um advérbio de intensidade em frases exclamativas. Como ela é linda! Em outras palavras, muito linda ela é. Atenção! A preposição a, exigida pelo verbo chegar, se une ao advérbio onde,
para formar aonde. Meu aluno, eu sei que há confusão. Onde, aonde, donde, todas estão corretas, porém exigindo campo semântico distinto. Quando devemos usar o aonde? Quando existir o deslocamento. Aonde você vai? Lembre-se de que você sairá de um ponto e irá para um outro ponto. Há um deslocamento. Essa preposição a é exigida pelo verbo. Quem vai, vai a algum lugar. E aí sim, essa preposição une-se ao advérbio onde. Agora, onde você está? Você concorda que é ponto fixo? Então, para que preposição se não houve a exigência? E de onde você veio? Meu aluno, donde está certo. Eu sei que você prefere de onde você veio, mas vá que caia na sua prova, donde. Donde nada mais é do que a contração da preposição de com o advérbio onde. E quem vem, vem de algum lugar. Mais uma vez o verbo exigindo a preposição. Classificação dos advérbios e das locuções adverbiais. Agora chega um outro momento. Você já sabe que o advérbio é classe gramatical mapeada pela semântica, pela sintaxe e pela morfologia. Você já foi comunicado com relação a alguns perigos, palavras, advérbio que muda a circunstância dependendo do contexto. Você já sabe também que há uma diferença entre advérbio e locução adverbial. O advérbio, obrigatoriamente, uma palavra. Locução adverbial, várias palavras comunicando um advérbio. Agora, vamos às classificações. Os advérbios e as locuções adverbiais são classificados segundo as suas circunstâncias, e essas são contextuais. E o que são locuções adverbiais, Cláudia? Trata-se do conjunto de duas ou mais palavras com o valor de um advérbio, normalmente iniciadas por preposição. E nós já tivemos a aula sobre preposição. Exemplos de locuções, as mais recorrentes: às vezes, as duas, de repente, em princípio, por acaso, sem pressa, de modo nenhum, de maneira alguma, de uma vez por todas, aos trancos e barrancos, de quando em quando, algumas vezes, muitas vezes, certa vez, um dia, dentro em pouco, via de regra, dia a dia, pouco a pouco, frente a frente. Você prestou atenção que há locuções adverbiais que não são inauguradas por preposições? É por isso que, normalmente, as não iniciadas por preposição são de modo e tempo. Pode decorar: circunstâncias de modo e tempo. Note que o núcleo da locução pode variar, por ser normalmente formado por um substantivo. A NGB apresenta somente 7 circunstâncias. Você sabia disso? Nós aprendemos tantas circunstâncias, né, meu aluno? Sabe por quê? Porque essa classe gramatical, ela não é refém da nomenclatura gramatical brasileira. Ela é refém do contexto. Enquanto o homem criar, as circunstâncias serão possíveis. Agora mesmo, nesse país com dimensão continental, há alguém em algum canto do Brasil criando, inventando, elaborando uma nova circunstância, que daqui a pouquinho estará aqui, sendo compartilhada por todos nós. A NGB considera 7, mas o mundo do texto
considera infinita as circunstâncias, a quantidade de circunstâncias. Vamos nós? Afirmação, negação, modo, tempo, lugar, dúvida e intensidade. Imaginemos que só pudéssemos trabalhar com essas 7 mesmo, né? Quantas riquezas seriam jogadas no lixo? Nós sabemos que são muitas, muitas, e não só 7 circunstâncias. No entanto, todos nós sabemos que existem outras circunstâncias como causa, concessão, conformidade, finalidade, condição, meio, instrumento, assunto, companhia, preço, quantidade, referência, ordem, medida, preço, matéria, proporção, reciprocidade, substituição e etc, etc, etc. Pode confiar, renda-se ao contexto. Você precisa entender que a palavra é invariável, que modifica adjetivo, verbo, advérbio e uma oração inteira, e aí partir para a interpretação da circunstância. Favor, exclusão, inclusão, consequência, conclusão, olha só quantas, meu aluno. Estas circunstâncias são expressas geralmente por locuções adverbiais. Vejamos uma por uma. Afirmação. Como entender essa circunstância? Provando que você entendeu a mensagem, interpretou. Cá estão algumas dessas circunstâncias representadas por determinados vocábulos. Sim, de certo, certo, mesmo, deveras. Como só há uma palavra indicando a afirmação, essa palavra é o advérbio. Mas, se forem várias palavras comunicando essa circunstância de afirmação, já estaremos com a locução adverbial. Com efeito, sem dúvida alguma, com certeza, na realidade, de fato, por certo. Agora, existem advérbios terminados em mente, comunicando a afirmação. Certamente, positivamente, fatalmente, indubitavelmente, efetivamente, incontestavelmente, indiscutivelmente. Ok? Vamos mudar. Observação. A conjunção e, seguida do advérbio sim, muitas vezes retifica o que foi dito em tom claramente opositivo. Retificar é corrigir. O aluno não quer nota em primeiro lugar, e sim a aprovação. É verdade. Vamos conversar sobre a circunstância de negação. Começarei pelos principais advérbios. É plural ou singular? Não, tampouco, com o sentido de também não. Carrega uma ideia de inclusão, mas com negação. Não, tampouco, nem sequer. Existem locuções, Cláudia? Sim, há locuções. De modo algum, de maneira alguma, de forma alguma, de modo nenhum, por nada, de nada, em hipótese alguma. Você percebeu? São palavras que se uniram para negar. Negar. Se estão modificando as outras classes gramaticais, verbo, adjetivo, advérbio ou uma oração inteira, essas palavras funcionam como locuções adverbiais. Agora, exemplos terminados em mente. Absolutamente. Ok? Nova circunstância. Atenção com o vocábulo não. Vamos ver que há para conversar sobre esse não. Sempre vem antes do verbo. Quando isso não ocorre, a linguagem é popular. Então, quando você
desejar usar o advérbio não, trate de colocá-lo antes do verbo. Mas, professora, eu posso colocar depois? Poder pode, o país é democrático, mas você estará acionando uma forma mais despojada de comunicar-se. Não vou, não quero, não posso, minha mãe não deixa. É diferente de vou não, quero não, posso não, minha mãe não deixa não. Não é estranho? É coloquial, é popular, beleza? Tem seu sentido esvaziado, servindo apenas como realce de uma oração normalmente exclamativa ou interrogativa, isto é, a presença ou ausência do não numa frase não nega seu conteúdo. Você já parou para pensar sobre isto? Porque isso está lá na prova. Marque a alternativa onde o vocábulo não comunica negação. E alguns candidatos piram ao ler esse enunciado, porque para eles o não tem de negar. É mesmo? Leia o exemplo. Quantas vezes eu não te avisei que estudasse? Quantas vezes eu te avisei que estudasse? O não é simplesmente realce. Perdi as contas de quantos homens ela já não fez sofrer. Olha lá, perdi as contas de quantos homens ela já fez sofrer. Aquele não pode ser retirado, exatamente porque ele não interfere, ele não nega nenhuma ação. O advérbio nem, além de negar, pode exprimir uma ideia de adição, quando indica adição, equivalendo a e não. Muda de classe gramatical, tornando-se agora uma conjunção aditiva. É justo, né? É incrível que ele nem tenha feito a prova, nem tenha estudado. Posso ou não posso, no lugar do nem, colocar o e. É incrível que ele não tenha feito a prova e tenha estudado. E não tenha estudado. Beleza? Nesse momento, ele deixa de ser um advérbio. O advérbio de tempo lá pode indicar um tom de realce e de negação ao mesmo tempo. Realce e negação, Cláudia, e tudo isso só é descoberto lá na hora da prova. Por esse motivo que a boa dica é: assista a aula, entenda esse advérbio sintaticamente, morfologicamente, semanticamente, mas pague para ver. É lá na hora do aqui, do agora, que vai valer. E aí, meu aluno, se você estiver tenso, nervoso, com toda certeza você enxergará menos do que deveria enxergar. Eu sei lá se ela vai voltar aqui. Observou? Repare, você fala desse jeito, eu falo dessa maneira. Isso está no circuito do dia a dia, na nossa comunicação diária. Por isso, não pode ser um estranho. Legal? Muito bem, meu aluno. Tempo de pausa, momento para reflexão, anotação, levantar, esticar a perna, tomar um café, respirar um pouco mais, calmo. E daqui a pouquinho, nada de dormir. Ir à festa? Não, ainda há muito para aprender. Espero você para compartilhar novas matérias, novas informações. Até daqui a pouco.